Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como construir um medidor de eletricidade, que serve para indicar a corrente elétrica fornecida por pilhas, bem como detectar e comparar estas correntes elétricas. Uma vez que nós vamos montar aqui uma pilha utilizando duas chapas metálicas, uma de cobre e uma de zinco, entre elas intercalar um papel filtro embebido em vinagre, vamos conectar em uma das bases, onde nós vamos, através desse instrumento, identificar os terminais desta pilha, quem seria o polo positivo e quem seria o polo negativo. Sobre a bancada nós temos aqui todas as peças que compõem o nosso medidor de eletricidade. A primeira peça trata-se de uma base no formato quadrangular, onde fixamos através de um parafuso e uma porca, uma peça em alumínio no formato de U. Observe que na parte de trás nós temos uma pequena perfuração e na parte frontal um corte, onde nós vamos fixar aqui a agulha do ponteiro, que trata-se de um alfinete. A segunda peça é uma bobina feita com fio de cobre esmaltado. Terceira peça, uma outra base no formato retangular, onde nós temos aqui um parafuso e uma porca conectada a um fio. Do outro lado, um parafuso e uma porca, onde nós conectamos uma haste metálica. E aqui na parte superior, um outro fio. Esses dois fios nós vamos soldar a bobina. A outra peça importante também é o nosso ponteiro, feito em papel. E o mais importante, na parte aqui de trás, como nós podemos observar, nós temos aqui um pedaço de ímã, ok? Vamos utilizar também um alfinete, que servirá para fixarmos o ponteiro na nossa base de alumínio, no formato de U. E aqui nós temos o nosso mostrador, feita também em papel, ok? Nós vamos agora dar início à montagem do nosso medidor de eletricidade, onde nós vamos inicialmente fixarmos aqui na primeira base, no formato de U, a bobina, em seguida o mostrador, vamos soldar os fios, né? Posteriormente nós vamos fixar o ponteiro e dar início a alguns testes. O ponteiro está centralizado, nós vamos agora conectarmos os fios à bobina e vamos fixar o conjunto nessa peça aqui em alumínio. Ok, já temos aqui o nosso medidor de eletricidade já montado e fixado nessa plataforma de alumínio. Nós temos aqui a bobina, a plataforma da bobina, do ponteiro e do mostrador. Já colamos aqui, já conectamos os fios da outra base, onde nós vamos conectar aqui a pilha. Conectamos os fios à bobina e soldamos. Então já temos aqui já o medidor totalmente finalizado. Nós vamos fazer um teste inicialmente com uma pilha comercial, onde nós sabemos que as extremidades de uma pilha, que são chamadas de polos ou terminais, já são definidos, já vem de fábrica. Observamos aqui que a extremidade superior ela é saliente, contudo, temos aqui o polo positivo da pilha, ou terminal positivo. A extremidade oposta, na parte inferior da pilha, portanto, será o polo negativo ou terminal negativo. Nós vamos conectar aqui a pilha nessa plataforma de contato, que vai transmitir a corrente elétrica para a bobina, gerando um campo magnético, deslocando aí o ponteiro, ora para a direita, ora para a esquerda, a depender da posição dos polos da pilha. Então nós vamos conectar nesse sentido e vamos inverter a polaridade, ok? Um fato curioso é que é conveniente pensarmos em corrente elétrica como algo fluindo do polo positivo para o polo negativo. Esse sentido de percurso do positivo para o negativo é chamado sentido convencional da corrente elétrica. Porém, você deve ficar atento que esse só seria o sentido correto se o fluxo ordenado, ou seja, a corrente, fosse constituído por partículas com carga positiva. Em um fio de cobre, como nós temos aqui na nossa bobina, os portadores de carga elétrica são os elétrons. Ora, os elétrons são cargas negativas. Logo, deve fluir do negativo para o positivo. Isso significa que realmente o sentido do fluxo do elétron é oposto ao escolhido como sentido da corrente convencional. Então vamos agora iniciar os testes. A nossa pilha
Observe que o ponteiro desloca para a direita. Então nós temos o polo positivo e o polo negativo. Vamos inverter agora a polaridade. E observamos que o ponteiro desloca agora para a esquerda. Ok? Então nós constatamos que o ponteiro desloca sempre para o sentido do polo ou do terminal positivo da pilha. Ok? Vamos agora montar uma pilha utilizando duas placas metálicas. Nós temos uma placa de cobre e uma placa de zinco. E entre elas nós vamos colocar um papel filtro embebido em vinagre. Então nós vamos posicionar aqui a peça de zinco. Sobre ela nós vamos colocar o papel filtro embebido em vinagre. Vamos colocar aqui sobre a peça de zinco, dessa forma aqui. E, em seguida, a chapa de cobre sobre o papel. Vamos agora aproximar o contato. E como nós podemos observar, o ponteiro desloca-se para a direita. Significa, portanto, que o cobre é o terminal positivo da pilha e o zinco o terminal negativo. Vamos fazer a inversão da polaridade agora. Vamos retirar aqui a nossa pilha e vamos inverter a posição. Vamos observar que o cobre está embaixo e o zinco na parte de cima. Ao conectarmos, observamos aí o ponteiro deslocando-se agora para a esquerda. Então esse medidor é muito eficiente para você identificar os polos da pilha ou bateria.